Mas aí ela insistiu muito, então vamos, falar sobre a questão dos animais, que como ela já disse aqui, faz parte da nossa vida desde há muito tempo. Só que a relação do ser humano com o animal vem mudando, vem se desenvolvendo, vem se aperfeiçoando com o passar dos tempos. E essa questão da polêmica que ela falou, é porque vai chegar uma hora, a gente vai tentar falar bem rápido, porque a gente tem mais ou menos o quê? 50 minutos, 55 minutos. E a gente trouxe muito texto de Kardec para embasar, teoricamente falando mesmo, sobre a questão espiritual dos animais, porque às vezes algumas pessoas não acreditam e falam, isso não está em Kardec mesmo? Chico Xavier falava isso, Emmanuel, André Luiz, então a gente trouxe bastante texto que é para poder embasar teoricamente o conteúdo aqui trazido. Mas a questão da polêmica que ela falou é quando a gente vai falar da parte da alimentação, da questão de comer carne animal. Aí tem algumas pessoas que, como eu, é bom a gente já iniciar falando isso, ainda está nesse processo de desenvolver, de apurar a questão da alimentação, Então, fiquem tranquilos que aqui não é a casa espírita não é um tribunal, ninguém aqui está para julgar quem é mais evoluído ou menos evoluído por conta de um hábito alimentar, mas é importante a gente discutir, tratar essas questões que envolvem a causa animal, só para a gente refletir, até porque na criação tudo faz parte da obra divina. Então, desde a natureza, os mares, as florestas, os animais, nós fazemos parte, nós compomos a criação divina, então tudo está interligado. Antes da gente começar, eu quero dedicar essa aula, essa palestra da noite de hoje, deixa eu ver se passa aqui, vai para cá. É para baixo? Já funcionou, não vai ser aqui na mão. Eu quero dedicar essa palestra a essas duas criaturas aqui, Nicole, que viveu conosco 17 anos, mas já desencarnou em dezembro, dia 2 de dezembro de 2019. E Chico, que recentemente está conosco nessa caminhada, nesse processo. Então, eu acho que em algum momento nós temos essa ligação, esse vínculo com esses seres que Emmanuel chama de irmãos menores. Então, veja que interessante. O mentor espiritual de Chico fala que os animais que compartilham a vida conosco são nossos irmãos menores, porque na sua condição espiritual realmente a gente vai observar que a humanidade está um passo à frente, E isso é importante até na condição de relação entre os seres humanos e os animais. A partir do momento que nós estamos a um passo à frente em questão de inteligência, de consciência, de livre-arbítrio, a nossa responsabilidade perante os animais é maior, no sentido de protegê-los, de cuidá-los, de amá-los, ao invés de apenas subjugá-los como a gente costuma fazer. Nós vamos ter nessa aula algumas não está funcionando bem certo. Nós vamos ter nessa aula alguns questionamentos. O questionamento principal: os animais têm alma? A gente vai passando aqui mesmo. Se preocupe não. Os animais têm alma? E veja que interessante. Eu fiz esse mesmo seminário em outro centro, e quando a gente começou fazendo essa pergunta, teve uma pessoa que estava na plateia e disse que não, que animal não tinha alma. E depois, conversando com ela, a gente observou que ela frequentava o centro há muitos anos, mas que nunca havia se interessado de estudar sobre essa parte da espiritualidade dos animais. Vai ajeitar aí? Puxa. Essa questão da espiritualidade, mas não tem não. Só tem aquela entrada ali. A questão da espiritualidade dos animais. E a gente vai observar que os animais, eles têm alma sim. E a gente vai ver na nossa aula mais adiante. Alguns dos outros questionamentos, isso vai passar agora. Então, bora. Tá vendo nada que um passe não faz para a desobsessão da tecnologia, da inteligência artificial. Os questionamentos que nós vamos encontrar. Os animais têm inteligência e sentimentos? Os animais têm mediunidade? Os animais têm consciência livre, arbítrio? Os animais sofrem por quê? Os animais foram criados para nos alimentar.
Aqui é o trecho que mais mexe com a gente, né? Os animais são nossos irmãos porque existem os animais. A nossa aula de hoje vai ser para tentar responder esses questionamentos. E vamos seguir porque tem muito conteúdo. Os animais na história. Isso aqui é uma figura que foi encontrada numa caverna na França, uma pintura rupestre, na verdade, já demonstrando que há 30 mil anos já existia uma relação da humanidade com os animais de tal importância que eles gravaram, né, numa pintura na caverna. Mas vamos lá. A primeira relação entre o homem e os animais foi a de sobrevivência. No mundo primitivo, tínhamos que caçar e nos vestir de pele animal para suportar as longas noites de frio. Então a gente pode observar que, conforme o tempo vai passando, a nossa relação com os animais também vai se aprimorando. Com o desenvolvimento da inteligência e do conceito de sociedade, os animais começaram a ser domesticados para auxiliar os homens nos trabalhos mais pesados, primeiramente de forma muito violenta. Até hoje, às vezes, a gente encontra na rua, né, um cavalo puxando uma carroça, um burrinho, às vezes de forma bem agressiva, a pessoa que está ali conduzindo, né, porque pensava-se antigamente que os animais não tinham alma, era como se fossem máquinas. Em muitos textos religiosos, os animais são colocados como submissos ao homem e que se deveria usar sob o prazer e a escravização animal. A gente vai encontrar também alguns textos religiosos trazendo essa ideia de que Deus fez os animais simplesmente só para servir aos homens. E essa ideia de servidão é num contexto da época, tá, gente? E é sempre bom falar sobre esse detalhe, porque quando a gente fala de textos religiosos, a gente sabe que as religiões tradicionais elas estão circunscritas a uma época, de uma cultura, de um povo. Então, conforme a humanidade progride, a consciência de relação com a cultura e o meio ao qual aquele povo está inserido também se desenvolve. Vamos lá. No Oriente, muitos animais são adorados como deuses ou criaturas sagradas. Na Índia, por exemplo, né, as vacas são consideradas animais sagrados porque o leite é uma das fontes de proteína, né, que traz a vida. No Egito também os gatos eram idolatrados pela sua inteligência e independência. Chegando mais próximo aos nossos dias, a gente vai observar que os animais ganham um aspecto familiar. Os cães, gatos, coelhos, enfim, vão compartilhar. A tendência é que no futuro todos nós deixemos de consumir a carne animal, roupas e objetos feitos pela pele animal, né? Essa relação que a gente tem ainda predatória com os animais. Quem fala isso aqui, a gente vai ver um texto mais adiante, é Emmanuel. No livro O Consolador, Chico Xavier pergunta a Emmanuel se é certo comer animais, né? Carne animal. E aí Emmanuel vai trazer uma resposta que ele vai dizer justamente isso. Conforme a civilização terrestre progride, a sua consciência e hábitos também se desenvolvem. Lógico, a nossa alimentação com a nossa evolução também vai modificando. E a consciência da alimentação da carne animal também vai criando uma outra ótica. A gente vai ter uma outra visão dessa relação com a alimentação. Eu não sei aqui se vocês têm filho pequeno, netos, sobrinhos. Eu trabalho com educação infantil. Né? Meus alunos têm entre 3 e 4 anos de idade. E minha gente, quando eles vão fazer as refeições integral, então lá eles tomam café da manhã, almoço e janta. Para fazer eles comerem carne é luta, viu? Porque eles não querem mais comer carne, não, esses meninos de hoje em dia. Não querem. Você bota na boca, eles mastigam, faz uma careta, cospe de volta no prato. Então a gente vê que o que Emmanuel fala no livro Consolador, sei lá, na década de 50, por exemplo, a gente está vendo esses espíritos reencarnando hoje em dia e tendo uma dificuldade, sim, nessa relação alimentar com a carne animal. Quando é fígado, por exemplo, só deles verem o fígado no prato, eles voltam para dentro da sala. O que foi, meu filho, que você botou? Quero não, que hoje é aquela carne preta, que é o fígado escuro, né? Eu disse, mas meu filho coma, você precisa se alimentar. E na minha cabeça, eu disse, eita, isso aí já é um espírito da nova era. Mas a gente não pode, né, misturar as coisas no ambiente de trabalho. Vamos lá, Livro dos Espíritos, os animais e o homem. Está na segunda parte. Vai da questão 592 a 613. São 20 questões, mais ou menos. Se a gente fosse ler a pergunta e a resposta,
a gente ia passar muito tempo. Quem frequenta algum estudo do Livro dos Espíritos, às vezes a gente num encontro fica em 1 a 2 perguntas. Um encontro de 1h30, por exemplo. Então a gente fez a leitura, estudamos, pesquisamos, troquei ideia com outras pessoas que também, né, gostam dessa temática da espiritualidade dos animais, e nós fomos ali criando tópicos que fazem um resumo do que essas questões do Livro dos Espíritos traz para nós. E surpreende muita gente, para a gente perceber como às vezes falta estudo da própria obra do Livro dos Espíritos e alguns conceitos. Para a gente ter uma ideia, lá perto da minha casa, no bairro dos Torrões, tem um centro Bom Samaritano, Centro Espírito Bom Samaritano. E toda segunda-feira ele tem estudo do Livro dos Espíritos, né, aberto ao público, assim, chama um palestrante para orientar o estudo, mas é aberto para qualquer pessoa interagir também. E eles marcaram comigo, o tema foi sexo nos espíritos. O espírito tem sexo, né? O espírito, quando vai reencarnar, prefere reencarnar no corpo masculino ou feminino. E tem gente que não sabe disso. Tem gente que acha que eu nasci no corpo masculino, você toda a vida só reencarnar no corpo masculino. E existe a troca das polaridades. Eu fui um estudo antes para poder ver como era o centro, como era o público. Eu gosto de conhecer a casa, né? Para a gente poder interagir. E o estudo antes foi sobre a sorte das crianças depois da morte. E aí eu não lembrava, veja que interessante, a gente já tinha lido sobre isso, e eu não lembrava de como é a relação do espírito quando ele desencarna no período da infância. E às vezes a gente que tem criança ou trabalha com criança, que é o meu caso, a gente tem um pouquinho de choque com o que Kardec fala. Por exemplo, quando ele diz que a gente não tem o costume de falar que a criança é inocente porque ela está no período da infância, só que a gente que é reencarnacionista, a gente esquece que está na fase da infância, na vida material, mas que o espírito que está ali reencarnado é um espírito antigo que traz suas questões. Então, por isso que às vezes a gente não entende ou não lembra o que já estudou no Livro dos Espíritos. Mas bora lá. Tem esse detalhe. Os minerais servem de atração de micro-organismos onde se inicia a vida orgânica. Nessas perguntas do Livro dos Espíritos, a espiritualidade ela vai fazer um apanhado desde o início da vida orgânica aqui na matéria, no planeta. E a gente vai ver que tem uma parte que a gente vai revisar, aquela questão dos reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino nominal. O princípio inteligente evoluindo nesses reinos até se tornar um espírito humano. Ou a humanização, como fala aqui em Kardec, ele até pergunta em que período o espírito se torna... Cadê? Esse período de humanização do espírito começa na Terra, é uma das perguntas que ele faz, nesse processo de evolução do princípio inteligente. E ele vai dizer que os minerais servem de atração de micro-organismos onde se inicia a vida orgânica. As plantas não sentem dor, pois não possuem sistema nervoso. Por que eles trazem isso? Porque vai falar assim, do mesmo jeito que o animal tem uma vida, as plantas também têm vida. Aí existe até aquela brincadeira, né, com o vegetariano. Então, você está comendo alface, está matando o alface, está fazendo o alface sofrer. Eu acho que Kardec era tão inteligente que ele já trazia essa ideia de que a planta, existe ali um princípio vital, existe um princípio inteligente se desenvolvendo, princípio inteligente, mas que não sente dor porque não tem sistema nervoso, não pensa porque não tem neurônios, enfim. A espiritualidade quis trazer isso. As plantas não têm inteligência, somente vida orgânica. A alma dos animais, aqui começa. A alma dos animais tem o mesmo princípio da alma humana, mas em um grau menos desenvolvido. Porque Kardec vai perguntar se a alma do animal é igual ao humano. O espiritual que não. Tem o mesmo princípio. Todos saíram do princípio inteligente, criado por Deus, lá estagiando os reinos da natureza. Mas a alma animal ela tem sim um grau, em diversos aspectos, menor, um processo de evolução menor do que a alma humana. A alma dos animais também evolui atendendo à lei de progresso em tudo na natureza. Então, a alma do
também evolui. Animal reencarna, animal tem perispírito, animal fica numa, ele chama aqui uma espécie de erraticidade, ou seja, existem colônias espirituais onde espíritos tutores tomam conta desses princípios inteligentes. Veja que interessante. Não é coisa da minha cabeça não, tá, gente? É o que está aqui no livro dos espíritos. Vamos lá. A alma dos animais mantém sua individualidade após o seu desencarne e se mantém em uma dimensão do plano espiritual, mas não possui consciência nem livre-arbítrio. Kardec vai perguntar, nesse plano espiritual, nessa dimensão da erraticidade, onde a alma do animal permanece, ele tem consciência de que está morto, ele tem consciência de que está vivo, ele tem consciência de Deus, da existência, e os espíritos dizem que não. Animais não têm essa consciência da vida como a gente tem. Eu vou acordar, vou sair, vou trabalhar, porque eu preciso ter um salário no final do mês para pagar minhas contas. Eu vou juntar dinheiro para poder viajar, eu vou comprar, fazer a feira, botar comida no armário para me alimentar durante o mês. Os animais não têm essa consciência de sobrevivência como a gente tem. Ele tem inteligência, sim. A própria ciência vem mostrando que os animais são inteligentes. Uma inteligência rudimentar, ainda muito focada no instinto. Então, se ele se sente ameaçado, por mais que ele seja treinado, convive com seres humanos, ele vai se defender. Ele vai ter essa inteligência também agindo muito por instinto. Então, quando o animal desencarna, ele não tem essa consciência que a gente tem, que está no mundo espiritual, que é outra vida. Aí tem uma coisa, Kardec pergunta se os animais conhecem a Deus quando desencarnam. E os espíritos dizem que não. Que muitas vezes para os animais nós somos Deus. Eu achei isso tão profundo porque, veja, eu vi uma figura esses dias que era um rapaz com um cachorro do lado, na beira do rio. E aí tinha um balãozinho assim do que o rapaz estava pensando, né? Os pensamentos dele. Aí tinha assim carro, viagens, dinheiro. E tinha um balãozinho aqui na cabecinha do cachorro. O que é que o cachorro estava pensando? Na cabeça do cachorro só pensava no dono, no tutor. Então, minha gente, quem tem animalzinho em casa, acreditem, para eles a gente é tudo. E quem tem sabe do que eu estou falando. Chico, eu moro no terceiro andar. Quando eu viro a grade do portão lá da rua, Chico já pula na janela ou na varanda e já fica miando. Ele está esperando ansiosamente para que eu volte para casa. Então, para os animais, muitas vezes nós somos Deus para eles. Né? Nessa ligação de adoração, de admiração, de contato. Vamos lá. A diferença entre a alma animal e a do homem é o entendimento da vida, tá vendo? Os animais agem pela sobrevivência, os homens no sentido humanidade. Os homens desenvolvem a inteligência e a moralidade pensando no futuro. Entre as espécies, essa parte é interessante, veja. Entre as espécies dos animais existem evoluções diferentes. Quanto mais a alma do animal evolui, ele reencarna em uma espécie distintas para ajudar no seu progresso. Porém, eles não escolhem que tipo de animais vão reencarnar. Isso é feito por tutores do plano espiritual. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui bem lógica. O princípio inteligente na alma, que está ali animando o corpo de uma lagartixa, tem a mesma inteligência, a mesma mobilidade, a mesma capacidade que um chimpanzé, por exemplo, mas é alma animal. Para a espiritualidade, o reino animal é um grupo. Então, conforme a alma do animal se desenvolve, ele vai reencarnando em espécies de animais diferentes que vão suportando a sua capacidade de desenvolvimento. Então, pode haver sim essa mudança, essa transmigração da alma do animal de uma espécie para outra, conforme ele vai evoluindo e ele vai se desenvolvendo. Agora ele não escolhe, por exemplo, suponhamos que Nicole desencarnou e Nicole, agora eu quero voltar com um gato, porque gato é mais não sei o quê, e aí ela, não existe isso, gente. Eles não têm essa consciência. Esse processo da reencarnação da alma animal é feito por esses espíritos que cuidam desses irmãos lá no plano espiritual. Vamos lá. A evolução da alma animal se iniciou na Terra, mas pode se concluir em outro mundo. Aí isso é um tema um pouquinho também polêmico.
Porque tem gente que pergunta, Emanuel, gente, só é ler essas questões do livro dos Espíritos. Emanuel, então quer dizer que a alma humana, ela vem num processo de evolução desse princípio inteligente, estagiando pelos reinos da natureza? Sim. Então quer dizer que a alma humana um dia já foi uma alma animal, que estava dormindo lá no princípio inteligente no vegetal, que foram aqueles micro-organismos que eram atraídos lá nos minerais? Sim. Só que, deixa eu falar uma coisa interessante. Os espíritos dizem a Kardec que na Terra, esse planeta onde a gente vive, animais vão sempre reencarnar em animais. Então Chico, que é meu gato, ele não vai, nesse mundo, jamais reencarnar no ser humano. Não vai existir isso. O que pode acontecer, que a espiritualidade diz aqui a Kardec, é que ele passando por esse período de humanização, o princípio inteligente do animal, passando por esse processo de humanização, ele vai para um mundo que eu vi que era a aula que estava tendo antes, aqui, né, mundos habitados, eu acho. Ele vai reencarnar em um mundo primitivo e a partir dali ele vai iniciar sua vida simples e ignorante. Por isso que ele vai falar que a alma do animal evolui, só que aqui na Terra vai ser sempre animal. Quando ele atingir esse estado de humanização da sua alma, aí ele passa para um outro mundo primitivo para iniciar desde o comecinho, simples e ignorante, o seu processo de humanização. Emmanuel, é isso mesmo, está aqui no livro dos Espíritos. E isso, minha gente, para o orgulhoso, é difícil de aceitar. Oxe, então quer dizer que eu já fui um animal um dia, no passado. Outra coisa que Kardec pergunta aqui, o espírito pode lembrar, recordar do tempo que ele ainda era um princípio inteligente, antes de passar pelo período de humanização da alma? Os espíritos dizem que não. Porque quando vira a chave, o que é que ele está dizendo? Animais não têm consciência. Então, quando vira a chave e a alma animal passa por esse processo de humanização, não tem como nós, já espíritos, já evoluídos, conseguir recordar de tempos onde a gente não tinha nem consciência do que era, do que existia, se estava vivo, se estava morto, se estava... Não tem esse processo. Isso aí é interessante. Mas para o orgulhoso acreditar que um dia, há bilhões de anos atrás, pode ter sido um princípio inteligente, realmente é uma desconstrução que só o tempo vai poder ajudar. Uma alma humana não pode reencarnar em um corpo animal, que seria o contrário, né? Não existe um retrocesso. Aí a mitopsicose, né, que é o nome que se dá isso, da transmigração da alma humana para o animal, é uma doutrina oriental e por conta do conhecimento científico e espiritual sabemos que isso não é possível. Eu vou tentar explicar aqui bem rápido. Para a doutrina espírita, conforme o espírito evolui, o corpo físico que esse espírito vai habitar, ele também precisa ser um corpo mais elaborado. A gente falou aqui que o animal tem perispírito, tem, mas não é igual ao do perispírito humano. Então, como é que o perispírito humano vai voltar a habitar um corpo físico de um animal? Não pode, gente. Não tem como, não tem sentido, não suportaria, né? Não teria essa ligação, porque o perispírito ele é uma cópia do corpo físico, só que no mundo espiritual. É o que dá identidade ao espírito. A gente fez uma aula aqui, quem não viu, vai lá no canal do YouTube do Centro e procura lá, perispírito, tem uma aula todinha falando sobre o perispírito. Isso também é bem importante. Os animais têm sua linguagem própria, se comunicam entre si e estabelecem circuito de vida, agindo muitas vezes com inteligência além do instinto. Então o animal também tem inteligência, tem sentimento. A gente fez aqui, tentou, né? Nós tentamos, com a ajuda da inspiração, criar um esquema para a gente entender como é que se dá esse processo de evolução do princípio inteligente nos reinos da natureza até o processo de humanização. Deus é a inteligência suprema, espírito e matéria. Essa é a trindade universal. Está lá no livro dos Espíritos. O início de tudo é nessa trindade. Deus, espírito e matéria. Tudo que a gente compreende que é transcendente, que é espiritual,
começa-se no princípio inteligente ou princípio espiritual. Kardec ele usa essas duas nomenclaturas para distinguir, para falar da mesma coisa. Princípio inteligente ou princípio espiritual. E aqui o princípio material, que seria lá os minerais que atraem a vida, né, a vida micro-orgânica do início da vida na Terra, ou dos mundos habitados. Desse princípio inteligente, vai se desenvolvendo até chegar o espírito. E do princípio material, a matéria orgânica. Por que orgânica? Porque a inteligência do espírito vai organizar, ou seja, animar a matéria através do fluido vital. Fluido vital, gente, é como se fosse, eu vou falar aqui uma linguagem igual eu falo para as crianças lá da evangelização. Não tem quando a gente pega um brinquedinho, sei lá, um bonequinho que se mexe. A pilha que está dentro dele é esse fluido vital. Quando a gente reencarna com a pilha totalmente recarregada. Só que a gente vai vivendo e a pilha vai consumindo. Então a gente vai ficando mais lento, mais devagar, pensa mais lento, anda mais devagar, até que o fluido vital acaba e a vida orgânica cessa. Como se a pilha do brinquedo acabasse a energia e o brinquedo parasse de funcionar. Então, para o espírito poder habitar um corpo físico e organizá-lo, ele vai precisar dessa dose de fluido vital. Dependendo da experiência a qual o espírito vai passar na Terra, tem gente que vem com a dose de fluido vital para viver 100 anos. Tem gente que vem com a dose de fluido vital para viver 10 anos. E isso faz parte do processo reencarnatório de cada um de nós que estamos aqui nesse planeta. Mas para o espírito poder habitar o corpo físico, ele vai precisar desse intermediário que é o perispírito. Como está lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Isso se dá o processo de evolução do espírito. Então, do átomo nós vamos ter as moléculas, das moléculas os minerais. Esse pesquisador Stanley, Wendell Stanley, ele descobriu um micro-organismo capaz de se reproduzir, mesmo depois de submetido a temperaturas muito baixas, que ele chama de processo de cristalização. O ser em questão era o intermediário entre a matéria inerte e a matéria animada pela vida. Veja que isso que está falando do Stanley é o que Kardec fala lá no livro dos Espíritos, lá no início, que os minerais serviam de atração para essa vida micro-orgânica. E ele vai chamar esse micro-organismo de vírus cristalino, porque mesmo submetido a um processo de congelamento, ele continuava se reproduzindo. Aí colocamos aqui de forma simbólica esse vírus cristalino, desenvolvendo para os vegetais, chegando no seu limite a planta carnívora, porque ela já tem enzimas digestivas, digestórias, né, que se fala. Reino animal, os antropóides, como Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, antepassados dos homens terrestres e ascendentes dos símios, tiveram a sua evolução em pontos divergentes e daí os parentescos sorológicos entre os organismos do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Isso é Emmanuel falando. E dos antropóides, o ser humano atual. Gabriel Delane chama isso de evolução anímica. O princípio inteligente passando por todos os reinos da natureza até chegar à humanização do espírito. Emmanuel, isso aí foi em 10 anos, em 100 anos, em 1000 anos ou em bilhões de anos? Gente, a gente está falando do átomo, do princípio de tudo. Então, literalmente, quando a espiritualidade fala que isso aí se perde na linha do tempo e da lembrança, é porque se perde na linha do tempo e da lembrança. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ainda traz essa tabela de comparação genética do E. coli. E. coli é uma bactéria que a gente encontra em alguns vegetais. Fermento, a minhoca, o rato, o cachorro, o chimpanzé, outro ser humano, parente do mesmo ser humano. E aqui, a sobreposição genética, comparação entre esses seres. É quando a gente começa a perceber o seguinte, que nós, composição física, fazemos parte desse processo evolutivo. No ser humano existem composições, sobreposições genéticas que nós encontramos desde o mineral
passando pelos vegetais, as plantas, as florestas, os animais, até nós. Então nós fazemos sim parte dessa criação e o espírito, desde o princípio inteligente, vai se desenvolvendo no reino da natureza. Então a gente, só para concluir essa parte, do átomo aos minerais, o reino mineral, lá do vírus cristalino que Stanley descobriu, né, ou qualquer outro micro-organismo, até os primeiros vegetais, o reino vegetal, da planta carnívora, que foi o primeiro vegetal que já desenvolveu a enzima digestória, e já começou a adentrar num processo de animalização, até os animais mais inteligentes, podemos dizer assim, reino animal, e dos antropóides, até os homens e mulheres dos dias atuais, o reino final. É o que está no livro dos Espíritos, falando como se deu esse processo do princípio inteligente. Livro dos Médiuns, capítulo 22, Mediunidade dos Animais. Quem traz esse conteúdo é o Espírito Erasto, Erasto. E aí ele trouxe, a gente, obviamente, trouxemos tópicos para poder facilitar o entendimento. Ele vai dizer primeiro, ele vai explicar o que é ser médium. Então, basicamente, médium é aquela pessoa que tem a predisposição orgânica também, espiritual, óbvio, psíquica, de servir de intermediário entre os dois lados da vida e passar a comunicação do mundo espiritual para o mundo material. Então, médium, ele tem a capacidade de quê? De linguagem. Então, eu estou aqui, um espírito se aproxima, me passa uma mensagem, eu vou aqui psicografar, eu vou psicofonar e eu vou transmitir a mensagem que o mundo espiritual está me utilizando para poder fazer essa comunicação. Isso é ser um médium. Ele traz essa ideia. Semelhança de perispírito para haver a comunicação. Lembra quando a gente falou que não tem como a alma humana reencarnar no corpo animal, porque são formas perispirituais diferentes. Para haver a comunicação mediúnica, tem que haver a igualdade de perispírito. Então, o animal, ele não tem como ser médium. Primeiro, que ele não vai ter como passar a comunicação. Segundo, ele não tem o perispírito compatível com o espírito de uma pessoa humana. Aí ele vai fazer referência ao automatismo dos hábitos dos animais, né, falar um pouco do instinto, explica sobre a mediunizar mesas e cadeiras, que algumas pessoas na época falavam. Se na época das mesas girantes os espíritos mediunizavam as mesas, por que não podem mediunizar os animais? E eles explicam que não existia um processo de mediunização das mesas, existia um processo de efeito físico, que o espírito, através de ectoplasma, de fluidos, conseguia movimentar a mesa, e não mediunizar, ou seja, incorporar na mesa, porque a mesa não tem vida. Os animais podem ver e sentir os espíritos quando eles se permitem. Aí vem a diferença. Gente, os animais, eles não são médiums, mas eles têm mediunidade. Deu para entender a diferença? Médium é aquele que passa a comunicação. Mediunidade é a capacidade de contato com o mundo espiritual. Então, Emanuel, o meu cachorro vê espírito quando ele está latindo para a parede? Provavelmente. Então, faça evangelho no lar, né? Acenda o incenso, estou brincando. Mas os animais, eles têm sim essa capacidade de ver os espíritos. Mas eles não podem comunicar-se com os espíritos, por isso que eles não são médiuns. Mas Erasto diz que eles têm essa sensibilidade, essa percepção do mundo espiritual. Mas como eles não têm consciência de que está encarnado ou desencarnado, para eles, eles vão entender que ali são pessoas como qualquer outra. Eles não vão conseguir distinguir quem está vivo, falando aquilo bem popular, né? Quem está vivo ou quem está morto na matéria, né? E aí ele traz um estudo de caso. Isso aqui foi o pessoal da NUVET, tá, gente? NUVET é o Núcleo de Estudo e Pesquisa Médico-Veterinária da AME, da Associação de Médicos Espíritas. Mês passado teve encontro da NUVET lá na Uniluz, né? Falando sobre a doutora Ivena Prada, que ela é autora desse livro aqui, A Questão Espiritual dos Animais. Ela esteve aqui, está lá no canal da AME, a Associação Médicos Espíritas, para quem tiver interesse. E aí ela fala do estudo de caso desse leão Cristo. Bem rápido, gente, para a gente entender como foi essa história aí do leão Cristo. Esses dois rapazes
compraram esse leão num mercado em Londres, na década de 70. No documentário do YouTube, se vocês colocarem no YouTube, tem um documentário real, de cenas reais. Na década de 70, era muito comum na Inglaterra animais silvestres serem vendidos numa feira, e as pessoas compravam ali cobra, compravam, sei lá, tigre, enfim. E esses dois rapazes se interessaram pelo leãozinho ainda, Simba mesmo, aquele leãozinho bem pequenininho, compraram e levaram para casa. Só que o danado começou o quê? Crescer. E foi crescendo, ele começou a ficar grande, jovenzinho assim. Aí eles tiveram uma ideia, vamos levar lá para fulana que mora numa fazenda. A gente faz o cercado, deixa Christian morando lá. Se fizeram, levaram para a fazenda de uma amiga, montaram o cercado e deixaram lá o leão vivendo na fazenda. Os vizinhos perceberam, olha, tem um cara aqui meio fora da realidade criando um leão. Esse leão vai crescer, vai arrancar essa cerca e vai pegar todo mundo aqui. Ligaram para um órgão responsável lá pelos animais silvestres. Chegaram o pessoal lá e disseram, vocês têm que entregar esse leão para a gente devolver para o habitat natural deles. E assim foi feito. Eles pegam o Christian, viajam para a savana africana para soltar o Christian na selva. Só que aí tem um criador lá de animais que ele faz um processo de reassocialização dos animais selvagens. Ele cria os leões em um habitat semi-selvagem para que ele possa, desenvolver, se readaptar, e se readaptar, literalmente se adaptar, porque ele viveu a vida inteira, com pessoas. Pois bem, para resumir a história, esses dois amigos voltam lá na África para saber como é que está o Christian. E o rapaz que ficou lá tomando conta deles, não só do Christian, de outros leões, falou, olha, não teve jeito. Ele não conseguiu se adaptar ao convívio com os leões na selva mesmo. Inclusive, ele desenvolveu hábitos de animais domésticos. E os outros leões que conviveram com ele começaram a desenvolver hábitos domésticos por conviver com Christian. Então vejam só, gente, isso aqui, baseado em fatos reais, tem um documentário no YouTube, pode procurar e assistir. Um leão, que é um animal selvagem, teve um contato direto com os seres humanos e acabou desenvolvendo. Eu não sei se tinha essa fala ali, tem aqui no final. Os animais trazem semelhanças, isso é o espírito Erástico, estava falando no livro dos médicos. Os animais trazem semelhanças de sentimentos comparados com os humanos, conforme se procede bem ou mal com eles. Sabe um exemplo clássico que a gente pode trazer? O cachorro da raça Pitbull. Tem gente que morre de medo de Pitbull. Eu tinha muito medo. E depois, começando a conhecer alguns criadores, a gente observa que a forma como a gente cria o animal vai dizer muito de como ele vai ser. Se vai ser um animal violento, arisco, ou se vai ser um animal dócil. E ele vai desenvolver, sim, aspectos, como o Erasto está falando, semelhanças aos sentimentos comparado com os humanos. Eles vão adquirindo isso, porque a inteligência, a convivência vão fazendo com que esses animais eles vão realmente assimilando esse processo de convivência com os seres humanos. E aí traz o exemplo do leão Christian, por ser um animal extremamente selvagem, e como ele conseguiu, convivendo com os seres humanos, essa capacidade de ser um animal quase que um gatinho, só que numa proporção bem maior. Chico, às vezes eu vivo todo arranhado, que Chico às vezes dá um surto. Gente, quando eu peguei Chico, minha mãe ficou muito, ela teve até depressão quando o Nicole desencarnou. Mãe, vamos pegar outro cachorro? Quero não, ela é insubstituível, nunca mais vai ter outro cachorro. Aí vamos pegar um gato então? Aí o gato eu aceito, porque ele pelo menos tem que dar banho, tem que levar para passear, tem a caixinha de areia dele. Aí vai botar o nome do gato, vamos botar Chico, em homenagem a Chico Xavier, Aí o gato, minha gente, esse gato destrói tudo. As plantas ele come tudo, as cortinas, não tem cortina no apartamento, ele rasga tudo mesmo. Tudo que está em cima da mesa ele quer derrubar. Eu falo, minha gente, meu telhado eu sou todo arranhado. Eu fiquei imaginando, imagina Christian, o gatinho, imagina Christian um dia dando um surto igual o Chico dá e atacando a gente. Então é também saber respeitar o limite dos animais. Existem animais sim que são mais próximos a nós e tem aqueles que tem que ficar no seu habitat natural.
Se animais... tem um detalhe aqui do livro dos Espíritos. Se os animais não têm consciência nem livre-arbítrio, a própria espiritualidade diz o seguinte, que eles não têm que expiar. Os animais não precisam passar por expiações, ou seja, colher aquilo que plantou. Teve uma atitude, por exemplo, meu gato me arranhou, então ele vai expiar. Numa próxima vida, alguém vai arranhá-lo. Não tem essa ideia para os animais. Nem provação, porque se eles não têm consciência, eles não vão escolher por provas para passar. Mas então, se eles nem têm expiação nem provação, por que os animais sofrem? Qual é a causa do sofrimento animal? Eu trouxe algumas imagens, eu vou passar bem rápido. Elas estão bem diminuídas, mas são animais usados para ser testes, contrabandeados, em matadouros, caça, contra caça, tourada, mais experiência, já tirou a pele para poder fazer ali bolsa, sapato, ali também para alimentação. Então a gente vê que nesse contexto do nosso planeta, que ainda é de expiação e prova, o grande causador do sofrimento dos animais é o ser humano. É o ser humano. Mas graças a Deus, todo mundo que está aqui já é evoluído e todo mundo aqui não faz parte daquele grupo que a gente mostrou agora. A gente vai fazer parte do grupo que a gente vai mostrar no final um vídeo que eu consegui achar na internet. Não sei se dá tempo, mas a gente vai correr. Aí vocês estão preparados para esse momento tão polêmico. Você sabe quanto custa 1 quilo de carne? Quanto é que custa 1 quilo de carne? Depende da carne. Mais ou menos quanto? Quanto? Picanha, uns R$80. Vamos dizer por aí, 50, R$80. 150, misericórdia. E prometer bem. Mas vamos lá. Essa pergunta que é feita, você sabe quanto custa 1 quilo de carne? Eles não estão querendo saber quanto é que custa pagando. Quanto é que custa moralmente, ambientalmente falando, 1 quilo de carne. Na sociedade vegetariana brasileira, a gente vai ver que no Brasil, em média, 1 quilo de carne bovina é responsável por 10 mil metros de floresta desmatadas, consumo de 15 mil litros de água doce limpa, emissão de dióxido de carbono diretamente na atmosfera, despojo de boro, mercúrio, bromo, chumbo, arsênico, cloro, entre outros elementos químicos provenientes de fertilizantes e defensivos agrícolas que se infiltram no solo e atingem os lençóis freáticos. Liberação de dióxido nitroso, cerca de 300 vezes mais prejudicial para a atmosfera do que o CO2. Pesados encargos para os cofres públicos com tratamento de saúde decorrentes de contaminação gerada pela pecuária. Gastos do poder público com infraestrutura e saneamento necessário para equilibrar os danos causados pela pecuária. Custos dos incentivos fiscais e subsídios concedidos pelos governos estaduais e federais para a atividade da pecuária. Isso é o que custa para nós a gente conseguir consumir 1 quilo de carne animal. O impacto que causa no meio ambiente e na nossa vida o consumo da carne. Isso do ponto de vista material. Agora a gente vem do ponto de vista espiritual. O que é que fala no livro dos Espíritos? Veja o que é processo de entendimento. Questão 723. A alimentação animal é com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e saúde para cumprir a lei de trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclama a sua organização. 724, que é a seguinte: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação
havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de algumas coisas. A espiritualidade vem dizer que para manter o corpo físico, a saúde, a gente precisa da proteína que encontra-se na carne animal. Em seguida, ele vem perguntar aqueles que deixam de comer carne, né? Para poder evoluir, para poder passar por uma expiação, no sentido, passar por um sofrimento, no sentido de se melhorar. Isso para Deus é agradável, né? É visto como algo positivo, e eles falam que quando é feito de coração e pensando em ajudar o próximo, em benefício do próximo, isso é meritório. Aí vem a reflexão. Quando a gente deixa de comer carne, justamente por conta do sofrimento dos animais, isso não é pensando no benefício do próximo, tendo em vista que os animais são os nossos próximos. São reflexões, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui, trazendo verdades, o que é certo, o que é errado, não. São reflexões. Na Sociedade de Paris, no dia 4 de junho de 1863, o médico Senhor Didier recebeu a comunicação desse espírito aqui, ó, Laminares. Laminares fala o seguinte, ó: o sacrifício da carne foi severamente condenado pelos grandes filósofos da antiguidade. O espírito elevado revolta-se à ideia de sangue e, sobretudo, à ideia de que o sangue é agradável à divindade. E notai bem que aqui não se trata de sacrifícios humanos, mas unicamente de animais oferecidos em holocausto. Quando Cristo veio anunciar a Boa Nova, não ordenou sacrifícios de sangue, ocupou-se unicamente do Espírito. Os temperamentos naturalmente muito fortes para viver, como os anacoretas, que são monges, fazem bem, porque o esquecimento da carne leva mais facilmente à meditação e à prece. Mas para viver assim, geralmente seria necessária de uma natureza mais espiritualizada que a vossa, o que é impossível com as condições terrestres. E como, antes de tudo, a natureza jamais age contra o bom senso, é impossível o homem submeter-se impunemente a essas privações. Pode ser-se bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, desde que seja razoável. Aqui a gente já vai ver, em 1863, alguns anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, a espiritualidade dizendo que quanto menos a gente consome carne animal, mais a gente se depura. E vem trazer a ideia do hábito. Gente, tudo é um hábito. E outra coisa, não alimentar-se de carne animal ou alimentar-se não significa evolução espiritual não, tá, gente? Eu sou mais evoluído espiritualmente porque sou vegano e vegetariano. Evolução espiritual é uma coisa, hábito alimentar é outra coisa. E ele vai dizer que quanto menos a gente se alimenta de carne animal, mais facilidade a gente tem de se concentrar numa prece, numa meditação, e a gente vai ter uma natureza mais espiritualizada. Aí ele reconhece que é difícil nós, na nossa condição, naquela época, de conseguir esse fato, sabe? De realmente abster-se da carne animal. Aí vem Emmanuel, no livro O Consolador, pergunta 129, Chico Xavier pergunta a Emmanuel: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos animais? Emmanuel, veja que resposta sábia que Emmanuel entrega para nós. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Massa. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres
poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos menores. Emmanuel primeiro vem dizer que não é legal comer carne, ele vem dizer isso, que não é legal, e que a gente já pode encontrar proteína da carne animal em outros substitutos. Nessa época ele falava vegetais. Hoje em dia você vai numa loja de suplemento, você compra um whey e você consegue consumir a proteína no whey protein sem, né, a questão do animal. Em seguida ele vai usar do bom senso e dizer que a economia do Brasil, por exemplo, que ainda está muito vinculada à pecuária, seria um desastre se da noite para o dia todas as fazendas, tudo fechasse. Quantas pessoas seriam desempregadas? Quantas famílias ficariam sem o pão de cada dia? Para onde iriam todos aqueles animais que são criados ali na pecuária? Então, até esse processo, gente, de consciência de alimentação, da questão dos animais, não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. E aí ele fala para a gente se consolar com a ideia de que, passando-se as gerações, os indivíduos, os espíritos que vão reencarnando, eles vão vindo com essa consciência e, aos poucos, os hábitos vão modificando. A gente acompanha isso na história da humanidade. André Luiz, no livro Missionários da Luz, a gente já está se aproximando do final, tá? Aí André Luiz pega um pouquinho pesado, tá? Ele diz assim, ó, e nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham às custas das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis, sugávamos os tecidos musculares, moíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam o roteiro de progresso e valores educativos. Minha gente, eu estava lendo isso aqui, quando eu li isso aqui, moíamos os ossos, eu fiquei pensando, quando a gente está naquele KFC, a gente come aquele frango crocante e fica moendo o osso. Veja que interessante. Um espírito que já está numa condição mais evoluída é um hábito selvagem, não é não? Você está ali moendo aquele osso. Ele prossegue dizendo: encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos alimentos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer à indústria da morte. Hoje a gente tem sim a alimentação de proteína sem necessariamente comer a carne animal. Aí por isso que eu falo, é tudo autoconhecimento. Eu, Emanuel, eu ainda me alimento, eu ainda como frango e ainda como peixe. Carne vermelha realmente eu não como. Mas peixe e as aves, né, o frango, o galeto, essas coisas, eu ainda como. Mas eu sei que eu não como porque eu estou atrás da proteína, não. Eu como porque eu gosto do sabor. Então é um hábito alimentar. Então isso que o André Luiz está falando, né, é bom a gente ser sincero conosco mesmo. A gente se alimenta de carne não com a desculpa de que vai ter que ter proteína para manter a saúde, porque isso a gente tem outros recursos. A gente se alimenta porque muita gente ainda tem o hábito, o sabor, o paladar de se agradar com a carne do animal. E eu volto a dizer, tá, gente? Tudo bem, não tem problema. Ninguém vai sair daqui desesperado, se achando um obsessor, a pior pessoa, vou para um brau. Não, não é isso. É só a gente ter essa consciência de que tudo progride e a gente vai, aos poucos, sim, modificando esse hábito. Só para a gente ter uma ideia, eu esqueci de colocar no slide, veio agora a minha memória, eu acabei esquecendo. Hitler. Quem fizer uma pesquisa aí rápida no Google, vai ver que Hitler, a gente não precisa aqui comentar quem foi Hitler para a humanidade, né? A marca que ele deixou na história da humanidade. Mas vocês sabiam que Hitler ele era religioso, não faltava uma missa. Hitler não fumava, não bebia bebida alcoólica e ele era vegetariano. E veja o que Hitler fez para a humanidade. Aí a gente vê uma figura muito conhecida nossa também, Chico Xavier. Tem uma entrevista de Chico Xavier falar: no meu almoço não pode faltar o básico, o arroz, o feijão e o bifezinho. Mas quem foi Chico Xavier para a humanidade na questão de feitos?
A gente traz essa reflexão, essa comparação entre Chico e Hitler, só para a gente afirmar que comer ou não comer carne não necessariamente está falando de evolução espiritual, não, tá, gente? Está falando de realmente um hábito alimentar que vai se desenvolvendo conforme a humanidade vai progredindo. E aqui a gente vai finalizar com essa imagem. Eu não sei se... Eu quero ver quem é que vai perceber aqui qual é a sacada dessa imagem, que eu trouxe para brincar um pouquinho. A gente vem aqui, a mensagem é mais amor para com os animais. A gente trouxe esses 3 animais. Quem são esses 3 animais? Possam, nesse exato momento, proteger todos aqueles que estão nessa caminhada, nesse processo evolutivo, ainda estagiando ali no princípio inteligente, nos animais, e que os animais têm uma missão na nossa vida. Conheço muitas pessoas que tinham depressão e depois que pegou um animal para criar, conseguiu superar a depressão. Conheço muitas pessoas que, com o problema visual, a cegueira, conseguiu com um guia voltar à sua rotina. Conheço muitas pessoas que hoje estão sim vivendo e estão bem por conta dos animais. E eu vou deixar um detalhe para vocês. Até quando a gente vai se alimentar daquele animal, vamos agradecer. Vamos agradecer porque foi uma vida que foi dada ali para alimentar a nossa vida. Então até a nossa relação com os animais é de profunda intimidade. Então que a gente tenha essa noção de cuidado, de amor, de respeito e de responsabilidade perante os nossos irmãos menores, como o Emmanuel falava, os animais. E eu vou voltar aqui a essa imagem que eu achei tão interessante os 3, né, os 3 mascotes aí dos filhos, e que nós tenhamos muita paz, né, na nossa caminhada e sigamos com Jesus e Kardec. Muito obrigado.